Então, obrigada pela presença de todos vocês. Eu fiz uma viagem completamente diferente do que eu costumava fazer. Normalmente eu viajava sozinha e chegava num lugar, fazia amizade com todo mundo, tentava escalar o máximo que desse. E, na verdade, a Arenales não estava sendo cogitada na minha cabeça e eu nem ia viajar esse ano, né? Até que eu soube que 2 amigas iriam viajar, e aí eu botei uma pilha e falei, pô, não vamos chamar não? Vocês estão indo para onde? Ah, estamos indo para a Argentina. Vocês vão fazer o quê? Esportiva. Falei, não. Então tchau. Vou sair do Rio, mó calor para fazer esportiva, então na volta a gente se vê. E uma mora na Bahia, a Carol, e outra mora no Paraná, que é a Dani. Então, a Dani do Paraná, a Carol da Bahia. E a Carol já conhecia a Arenales e falou assim, não, então, já que você quer fazer parede, vamos fazer o seguinte, a gente muda a viagem toda e a gente vai para Arenales. Eu falei, beleza. Aí a gente saiu. Carol, de Salvador, eu do Rio, para Foz. Nós nos encontramos com a Dani, que é de Toledo, em Foz, e saímos de carro até Santiago do Chile. Em Santiago a gente comprou os equipos que faltavam para a viagem e encontramos a Michele, que é de Pernambuco, e foi aluna do Cauí, foi mulamba do Cauí, né? Ela estava vindo de São Pedro de Atacama, encontrou com a gente em Santiago e aí nós fomos para Mendoza comprar mais equipo que faltava e depois para Arenales. E a intenção de ir para Santiago era só passar o Réveillon, porque senão a gente ia passar o Réveillon no mato e a gente queria festa, né? 4 mulheres solteiras, né? A gente queria festa. E aí, a viagem foi em janeiro, né? 29 de dezembro a gente saiu. Só que exigia um certo planejamento, né? E foram 3 meses que a gente se dedicou a isso com muita intensidade. E cada vez que a gente resolvia um problema, surgia mais um. Então, primeiro a gente definiu a rota, depois a gente teve que cuidar da emissão e da regularização de todos os documentos pessoais e do carro, porque a gente tinha que comprar algumas coisas para o carro em função das exigências da Polícia Rodoviária Argentina e Chilena, porque a gente ia passar por 2 fronteiras em um dia só, né? E, fora isso, definir checklist, planejamento financeiro, câmbio, porque a gente ia usar 4 moedas, né? O real, o peso argentino, o peso chileno e o dólar, que é o que mais vale no Chile, para quem for para o Chile. E aí, nisso, a gente foi vendo que cada uma tinha uma habilidade maior para resolver as coisas, né? Então, por exemplo, a Daniela, que era a dona do carro, ela cuidou de providenciar as coisas do carro. E ela tirou a carta verde, que era... a carta verde, ela dá autorização para dirigir no Chile. Então, ela foi a única que dirigiu no Chile, né? E ela revezou o tempo todo a direção com a Carol, que é médica veterinária e se encarregou da parte do kit de primeiros socorros, porque a gente ia para uma área distante de hospital, de qualquer coisa, e precisava desse cuidado. A Michele, que é muito despachada, a pernambucana, e tem um espanhol muito fluente, ela já tinha viajado pela América do Sul, por várias vezes, e estava vindo de São Pedro de Atacama, então ela estava com o espanhol afiado. Então ela cuidou de toda a parte de comunicação social da gente. Então, reserva de hostel, a gente pediu para ela ver, já que era Réveillon, né, que lojas estariam abertas para a gente comprar os equipamentos, para a gente poder escalar o que faltava, né? E eu cuidei do checklist, que foi o maior e mais detalhado checklist que eu já fiz na minha vida, pessoal e para o grupo todo, né? E deu trabalho, assim. E aí incluía não só a parte de equipamento de escalada, como também de vestuário e as coisas que a gente ia usar para a cozinha, porque a gente ia ficar em camping selvagem. Nós ficamos em camping selvagem. Lá em Arenales,
Não é como o freio, que você tem um refúgio, você tem uma cozinha, né? Aonde nós acampamos, não tinha nada. E eu acho muito legal essa coisa de não ter nada, porque já que eu saio da minha casa, eu quero ir para um lugar que não tenha nada mesmo. Então, e aí, o que foi que aconteceu? 2011 viajei bastante, 2012 também, e 2013 foi um ano que eu senti um impacto muito grande, porque eu não só viajei pouco, como teve também a perda do meu treinador, o Muniz, né, que deu uma balançada, uma desmotivação. E eu interrompi também o treinamento, não só em função da perda dele, né, como em função da minha saúde. Eu entrei num quadro de rinite que nunca melhorava. E aí as minhas expectativas com relação à viagem eram muito baixas, porque eu também não sabia como é que eu ia reagir num ambiente de altitude, né? Então eu achava assim que o que eu conseguisse escalar, para mim estava bom. Não importa se eu iria guiar, revezar, participar, se eu ia fazer agulha. Eu queria estar na montanha, queria estar com as minhas amigas que eu via pouco. Era essa a minha expectativa. Mas apesar dessa expectativa ser baixa, eu procurei treinar, né? Então foram 3 meses que eu tentei diminuir meu peso, tentei aumentar a minha resistência e a minha força, tentei me condicionar em termos de aeróbico mais. Então eu fiz mais trilha, eu tentei correr, ingerir mais vitamina. Tomei todas as vacinas possíveis e imaginárias para viajar, porque às vezes a polícia rodoviária ela implica com isso quando você não está com as vacinas em dia. E aí eu fiz a ingestão também de uma coisa que eu gosto muito, eu me dou bem com isso, que é o ácido fólico para o aumento da minha imunidade. E aí depois, paralelamente a isso tudo, o que eu fiz? Eu peguei emprestado o Guia de Mendoza e fiz uma seleção das vias de escalada que eu imaginava que daria, assim, baseado no que eu estava escalando, que daria para eu entrar, para eu me divertir, para todas se divertirem, porque todas queriam guiar, né, e revezar. E aí eu procurei os blogs, os sites, os amigos, e aí eu selecionei vias para eu me aclimatar a escalar em ambiente de altitude, né? E vias pós-aclimatação, né? E aí fiz uma lista, né? E fiz uma lista também dos sonhos de consumo, porque afinal de contas a gente tem, se a gente tiver a oportunidade de fazer, a gente quer realizar, né? Pô. E eu consegui realizar um deles, que foi assim a minha escalada mais sensacional, assim. E aí, nessa seleção de vias, o que eu estava levando em consideração? Para quem vai lá, eu acho muito importante. Você não está acostumado com a rocha, e a rocha lá é uma rocha meio liseba, né? Então, assim, o pé não fica. Você tem boas agarras, você tem umas pinças boas, você trabalha muito em oposição, você é uma escalada de fenda, então assim, a graduação de fenda é diferente da graduação, por exemplo, que você tem no Babilônia, né? É uma coisa mais dura, né? Então você tem que estar preparado para isso. E aí o que eu fiz? Eu separei as vias por graduação, separei as vias que tinham proteções fixas ou proteções móveis, né? E aí eu dei prioridade a quê? Primeiro lugar, entrar nas vias com proteções fixas. Segundo, entrar nas vias com enfiadas em móveis, mas com parada dupla fixa. E aí depois, num terceiro momento, e já mais confiante na rocha, em tudo, entrar nas vias que exigissem parada imóvel. Que acabou que no final das contas eu nem cheguei a fazer. E aí, depois disso tudo resolvido, pé na estrada. E a estrada é muito bonita. A Ruta Nacional 7, 9, 12 e 14, se eu não me engano, que a gente percorreu, são estradas muito bem asfaltadas, seguras, né? Só que 3 horas depois, o pneu furou. Nós cruzamos a fronteira, saímos de Foz,
Chegamos na Argentina e 3 horas depois o pneu furou. Aí as meninas que estavam revezando no carro trocaram um pneu. O carinha da concessionária ficou olhando. Ficou olhando, perguntou se queria ajuda, mas ele chegou meio tarde, elas já tinham trocado. E aí a gente teve que tirar todas as malas, porque o pneu é aqui embaixo. Mas ninguém tirou a foto comigo trabalhando, né? Porque eu entrei embaixo e tive que pagar uma abdominal para enfiar o pneu ali dentro, mas tudo bem. E aí a gente voltou para a viagem e agora eu vou mostrar as fotos da estrada, do percurso que a gente fez, da Argentina para Santiago, que é uma estrada muito bonita. Então, assim, a gente tinha esse GPS manual que a Dani comprou. Então, antes da gente viajar, a gente baixou todos os mapas da Argentina, todos os mapas de Santiago, para a gente não se perder, não ficar, né, refém. E o combustível maior que era o chimarrão, né? Que a erva mate deixava as meninas ligadas e eu tinha que ficar ligada para que elas não dormissem na direção. E a todo momento era: Suzana, quero água, Suzana, quero mate, Suzana, me dá alfajor, Suzana, tô com fome, Suzana, olha esse GPS, Suzana. Pô, era uma função. Aí chegamos e nós fomos virados, né? Nós viramos à noite, dormimos no carro de qualquer jeito e para conseguir chegar em Santiago para o Réveillon. Aí passamos por Mendoza rapidamente. E aí um pouco da cordilheira para vocês. Tentei tratar as fotos. Saindo de Mendoza, indo para Santiago. Essa laguna eu não sei o nome dela, mas eu fiquei enlouquecida, apaixonada por ela. Ela fica um pouco perto do Aconcagua. E é uma estrada cheia de túneis, assim. E eu fiquei apaixonada pelos túneis, assim. E como a Daniela era a única que tinha permissão para dirigir da Argentina para o Chile, eu não sei o que deu em mim, mas assim, baixou uma fotógrafa em mim como nunca na minha vida. Eu acho que em função da cordilheira mesmo, eu fiquei muito apaixonada. E aí ela não podia parar o carro para toda hora eu tirar uma foto, né? E aí eu coloquei assim, da cintura para fora do carro, coloquei anorak, balaclava, para me proteger e proteger, né, essa parte aqui da região que podia dar problema por causa da sinusite. E eu tirei mais de 1000 fotos dessa estrada. Então, assim, depois, se alguém quiser assim, as melhores fotos, foi difícil selecionar as fotos para cá, mas eu prometo que eu posso colocar mais no Dropbox e compartilhar com vocês sem problema, vai ser o maior prazer. Pode ser também. E aí, a paisagem vai mudando, você vai vendo uma quantidade de cerros muito grande, de picos nevados também muito grande. Aqui a gente indo para Los Andes. E aqui é um dos lugares assim mais incríveis em termos da viagem, em termos de estrada, que é a fronteira para o Chile, né? Que é o Passo Los Libertadores. Tá aqui a bandeira do Chile. Né? Tem uns cerros aqui que o pessoal escala, até os carinhas lá da aduana perguntaram se a gente ia para lá, mas a gente não foi, não. E assim, a fila de carro, as exigências que os chilenos fazem para você entrar no Chile são tão grandes, que a gente pegou uma fila. Eu acho que a gente ficou umas 2 ou 3 horas com o carro esperando, sabe, assim, dentro do carro. Então tinha ônibus. Então aquele equipamento que você que tem no avião, que passa o raio-x, né? Todo mundo que estava em ônibus era mala por mala, então a gente tinha que esperar cada um passar. E aí, com os carros, eles faziam o quê? Eles faziam um esquema diferente. Eles revistavam o carro. Mas qual foi assim, a artimanha que a gente usou? E isso fez parte do planejamento. A gente fez um logo
E esse logo, ele foi colocado na porta do carro para que qualquer policial soubesse que a gente ia para uma viagem de escalada. A gente não era que estava levando comida, não era alguém que estivesse transportando droga para lá e para cá. A gente estava com o objetivo de escalar, de praticar um esporte. Então isso facilitou muito a viagem, porque eles só pediam os documentos básicos, assim, deixa eu ver aí o documento do carro, tem Michele, Suzana e Daniela e Caroline, então tá, passa. E isso foi, assim, a chave para a gente não ser multado, nem não acontecer nada com a gente, assim, a gente passou muito tranquilo. E aí, como demorou, a minha única preocupação é que, em função do kit de primeiros socorros que a Carol montou, e em função das alergias e possíveis reações que a gente pudesse ter em função de picada de abelha, marimbondo, a gente foi com muito, mas muito remédio. E aí, quando a gente chegou... Tudo bom, Caio? Quando a gente chegou lá na aduana, eu recebi um formulário. E aí, no formulário, estava assim, porque toda medicação tem que ser acompanhada de um laudo médico, de alguém que autorizasse. Eu pensei assim, ferrou, vou voltar para a Argentina. Se o cara pega, abre o carro aqui e vê essa quantidade toda de remédio, como é que eu vou explicar para ele que eu posso ser picada por abelha uma vez por um marimbondo, que eu vou escalar, e aí eu faço como? E aí eu aproveitei, fiz amizade com carinha, arrumei todos os equipamentos, fui malocando as paradas, fui escondendo, e aí ele foi ficando amigo da gente e a gente passou de boa. Não, ele estava tentando, né? A pontinha da corda que tem aquele CE, o IA, né? Ele ficava assim, olhava. Aí ele tentou ajudar. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, me dá. Aí eu comecei a enrolar sozinha, né? E essa é a estrada que é famosa pelas curvas, né? E recebe o nome de Caracoles por causa das curvas que ela faz, que são bem... o ângulo, né? São bem íngremes, assim. E aí, isso já saindo de... Aí nós fomos para Santiago, fomos na Lacumbre comprar uns equipamentos. Tivemos problema na Lacumbre, porque eles fecharam a loja e deixaram a gente sem os equipamentos. Nós fomos obrigados a dormir mais um dia em Santiago, pagar mais um dia de hostel, alimentação, e é uma cidade cara, Santiago é caro. E aí, finalmente, conseguimos voltar para Mendoza e ir para Arenales. Eu adorei essa ponte, aí eu pensei assim, tem que colocar essa foto. E essa placa aqui, ela aparece o tempo todo na estrada. E aí a Michele, a pernambucana, virou e falou assim, nossa, é tanta pedra, será que não cai pedra aqui, não? Eu falei, Michele, olha a placa. É um carro e um monte de pedrinha, assim. O que tem de acidente na estrada, então, assim, as meninas metiam o pé, porque a gente não sabe, pode cair mesmo, né? E, sei lá, né? E aí uma parte dela é rodovia, né? E tem uma outra parte que passa um trem, mas eu acho que eu não coloquei a foto, não. E aí, quando nós chegamos em Arenales, a gente ficou feliz porque a gente finalmente ia escalar, né? Então, tá aqui a plaquinha, quando a gente chegou, tem que registrar, 2.550 metros acima do nível do mar. E aí a gente chegou, a primeira providência foi passar lá no exército, nas pessoas, tem um pessoal que toma conta e controla quem entra e quem sai de lá. Aí a gente tem que deixar documento, só o número, né? Não o documento em si, né? E aí nós montamos o nosso primeiro acampamento, que foi embaixo dessa ponte, um pouco mais embaixo à direita, né? E aí nós fomos fazer a nossa primeira escalada. Chegou na hora certa. Nós...
Imagina. Esse aqui foi o segundo acampamento em cima da ponte, que foi o acampamento que a gente se deu melhor, porque a gente tinha um pouco mais de privacidade, assim, né? O rio mais perto, tinha um lugar melhor para cozinhar. Aqui é a Michele, no lerê, lavando roupa. E de frente para o acampamento a gente tinha essa parede. E dá para perceber pela parede a quantidade de via que existe e a quantidade de possibilidade de via que ainda pode ser aberta, né? E o mais engraçado é que eu olhei e pensei assim, o que é isso aqui? É uma estátua. Tem uma estátua aqui. Eu não sei como colocaram isso aqui, não. Falaram que era um Cristo Redentor, mas eu não fui lá ver, não. Eu não paguei para ver. Aí, o passarinho que acompanhava a gente. Esse é o caminho que a gente fazia do acampamento para Mítria, que foi o lugar que a gente escolheu, que eu escolhi, mas que, na verdade, todo mundo usa para aclimatação, que é um lugar que tem esportiva, e via chapeletada e via mista, né? Tanto de 5º grau, 6º grau, quanto de 7º, 8º grau. Aí a Michele num boulderzinho, Carol. A gente olhando as fotos. E essa é a visão do retorno, indo em direção ao acampamento. E aí, montado o acampamento, eu pensei assim, vou, né, chegar lá e botar a mão na rocha, né? Vou sentir a textura, né? E aí você vê que tem bastante agarrão, bastante chorreira, né? E aí eu entrei numa via clássica que chama El Condor Passa, que tem, ela é muito gostosa e ela tem 2 lances de quinto mais que são bem interessantes e são bem exigentes assim, em termos de movimentação. É uma movimentação diferente, né? E aí, nesse dia, como a gente já entrou tarde na parede, eu só fiz essa via com a Dani, que está aqui me dando segurança, até o primeiro platô. Né? Esse é o primeiro lance de quinto mais. As pessoas reclamaram, você não colocou foto sua guiando, então você não escalou? Eu falei, então, tá bom, aí eu trouxe para aqui. Aí esse é um dos lances. A cara dela de sofrimento. De quem não está gostando. E aí nós chegamos, e eu já toda agasalhada, porque já não tem mais sol, já está sombra e rolava assim um ventinho, né? E a gente já toda agasalhada na parada. E aí nós descemos. Enquanto isso, a Carol estava na Bengala Perdida, que é uma via ao lado, que também é um quinto mais, com a Michele. E a Michele... o que eu acho curioso assim, desse grupo é que nós temos perfis completamente diferentes enquanto escaladoras, né? A Michele faz tradicional, mas ela escala há 1 ano e estava há 2 meses parada. Então, ela não sabia o que ela realmente poderia fazer ou não. Estava assim, meio na dúvida. Pô, estou voltando aqui em Arenales com vocês. Beleza. A Carol tem um perfil de esportiva e é muito pilhada e muito forte. E resolveu começar a guiar imóvel. E eu dei uma força, eu falei, vai lá, compra as peças, é assim que se coloca, mas não bote muito para jogo, né? E a Dani, que era minha parceira mais constante, também vinha da esportiva, ficou um tempo parada, teve uma lesão, e aí voltou e curte parede, e é uma pessoa mais assim sossegada. E o mais legal é que assim, a Michele no primeiro dia já estava guiando um 5º grau aqui. Cadê? Aqui. No primeiro dia, ela entrou na via, participando, desceu e já se animou e já saiu guiando, porque fala. E a graduação lá, esse 5º grau, 6 a mais é o quê? É um 6 puxado. O 5º mais, que é um 6º aqui, é um 6º puxado. E assim, o que eu acho que é a grande dificuldade é que é outra escalada. Não é uma escalada tão técnica,
você faz força, mas também não é só força. É uma força com posicionamento. Posicionamento de diedro, oposição, né? Fora que você tem que o tempo todo, dependendo da via que você escolher para escalar, sacar os móveis, né? Então você tem que ter cuidado quando você escolhe e entra numa via imóvel. O grande mistério de Arenales é que o guia não informa nunca que peça você tem que levar. Quando eu saí daqui, me avisaram o seguinte, ó, você não vai achando que o guia de Mendoza é o guia do Daflon, que bota lá, camalô 1, 2, 3, topper, número tal. Então, a gente ia com todos os móveis que a gente ia muito carregado. Depois eu vou mostrar uma via, você vai ver como eu estava carregado e a quantidade de peça, como eu me protegi. Levaram 2 de frente, 2 de noites e algo mais? Eu acho que, assim, pelo menos 2 jogos de camalô, 2 jogos de stoppers para você entrar numa via sossegado, mas dependendo da via, se a fenda for constante, você vai repetir muita peça. E o problema da gente que vai para lá e que está entrando e está avistando tudo, e com um guia que também não ajuda, é que você fica na dúvida se você protege mais ou se protege menos. Se a via vai ficar mais tranquila, se a fenda vai ficar mais tranquila ou não. Se você vai dominar o próximo lance ou não. Depois eu te conto uma historinha. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, só perguntar se a parada também é em móvel ou se tem chapa ou grampo. Então, depende da via. Isso, antigamente, tinha mais vias com parada em móvel. Aí o que fizeram? Começaram a proteger. Só que o guia não foi atualizado. Então, a gente nunca sabe, na verdade, a gente só sabe entrando se vai ter parada fixa ou não. Algumas vias, em especial desse setor, que é a Mítria, quando indica no guia que a parada é chapeletada, realmente tem chapeleta, né? E eu fiz várias vias aí. Algumas eu tenho foto, outras eu não tenho. O quê? Então, o grande esquema de lá é você chegar, fazer amizade com todo mundo, para pegar o beta de todo mundo que já estava escalando antes de você chegar. Ou já conhece o lugar. Porque se você tem um guia que não está a teu favor e você tem pouca peça, você vai se arriscar? O guia é aquela primeira edição ainda, não tem outra? Não lá. tem outra. E já foram abertas várias vias e não foi atualizado. Delícia. Que delícia. Eu também fiquei assim. Achei uma delícia. Oi. Hã? Aqui na Mítria, as vias não são... A distância das vias. Distância que você diz de uma para outra, espaçamento ou de comprimento? Então, a maioria era D1, 100 metros. Sabe assim, tinha umas que tinham menos, tinha 75, tinha 80. Se fosse esportiva, eram um pouquinho mais curtas, tipo 60, 70 metros. Mas no segundo dia de escalada, eu fiz 2 vias. Uma emendava na outra para fazer o cume, né? E aí deu 125 metros. Que eu considero assim, a minha primeira escalada em Arenales. Foi no segundo dia. Foi quando eu entrei na GTC 2001, que era um 4º grau. E aí eu emendei com a segunda parte da El Condor Passa. E aí, de brinde, eu ganhei um resgate, né? Nenhum dos dois. Eu ajudei no resgate. A Rô, inclusive, veio aqui e aí eu queria que ela falasse um pouquinho de algumas coisas que ela me explicou na casa dela, que eu acho que vai acrescentar. Então, aqui, não sei se vocês estão percebendo, eu estou guiando e tem uma outra pessoa aqui, né? Tem uma outra acordada, né? Então, eu entrei numa via tranquila, para eu me acostumar com a rocha. Eu entrei num 4º grau, quarto mais. E esse outro rapaz... Pô, é difícil mirar isso. Ele entrou na El Condor Passa, que foi a via que eu tinha entrado no dia anterior. E aí nós fomos escalando. Esse é o segundo lance
de Quinto Mais, da El Condor Pass. Foto de cima dele guiando. E aí tava ele, um amigo e a namorada do amigo. E aí nós nos encontramos no cume. E eles eram amigos da minha amiga, Daniela, lá do Paraná. Todo mundo do oeste do Paraná. E aí, o que eles fizeram? Eles faziam parte de uma equipe patrocinada, né, por pessoas lá da cidade deles e tal. E eles fizeram uma investida ao Plata, que é dura, né? Para você chegar no cume do Plata, são mais de 6.000 metros. E os amigos foram ficando no caminho. Um conseguiu 2.800, outro 3.700, outro 4 e pouco. E só o Lázaro, esse de verde, que conseguiu atingir o cume do Plata. Então, o objetivo deles era o seguinte: a gente vai fazer o ataque ao Plata. Se a gente conseguir, a gente desce, e sobrando tempo, porque a gente está de férias, e eles conseguiram arrumar 5 pessoas, até é uma coisa difícil, né? 5 pessoas arrumarem férias ao mesmo tempo, a gente vai para a Arenal se divertir e escalar. E aí o pessoal foi, e aí na hora de rapelar, precisava de 2 cordas. Eu estava com uma corda só, e aí eu peguei a corda deles, porque como eles estavam numa cordada de 3, eles usaram 2 cordas. Peguei carona, abri o segundo rapel, eu desci, a minha amiga desceu e a gente se solteirou. Ficamos lá na parada. E eu tenho o hábito de, quando a parede é vertical, ficar assim, né? Eu fico namorando a parede. E aí a minha amiga pegou e veio, eu falei, vem cá, se solteira, né? Aí ela se solteirou. A terceira pessoa a descer foi essa menina, né? E aí ela viu um platô enorme, falou assim, vou ficar aqui no platô e vou relaxar. Beleza. Ficou lá relaxando. Eu não me sentia à vontade para chamar a atenção dela, porque ela não estava na minha acordada. Mas a amiga dela que estava comigo falou assim, pô, Carol, você cometeu o mesmo erro que eu, vem para cá, fica aqui com a gente. Ela, não, eu não quero, eu estou muito cansada, eu vim do Plata, eu passei mal, eu tive mal de altitude, eu vim descansar, eu quero ficar aqui no platô e tal. E aí nisso, estava descendo o namorado e o amigo, e um deles gritou pedra. Quando um deles gritou pedra, eu estava na parada, olhei para a direita e vi uma pedra, assim, igual um bumerangue, assim, atingir o ombro dela. Ela estava de costas e aí veio e atingiu aqui. No que atingiu, ela que estava sentada, ela fez assim, ó, e ameaçou levantar. No que ela ameaçou levantar, eu pensei assim, pô, a menina vai morrer. Tem 80 metros lá para baixo, né? E aí, na hora, eu falei assim, ó, você fica sentada, gritando com ela, né? Porque tem que gritar. Você fica sentada porque você não está em alto. Eles não falam solteirar, falam que está em alto, né? Você fica sentada porque você não está em alto. Aí ela parou. Se ela não tivesse parado, eu teria que tirar a minha solteira ou a minha amiga para ir até ela e segurar para ela não cair os 80 metros, né? Mas aí, como ela ficou quietinha lá, controlada, eu esperei os dois descerem. Aí um deles imobilizou o ombro dela, ela não sangrou, não ficou inconsciente, foi uma vítima que se ajudou. E aí eu virei para ele e perguntei, falei, o próximo, você quer que eu te ajude? Eu acho que ela teve um pouquinho, sim, mas ela ficou bem. Ela conseguiu se ajudar e não deu trabalho, não teve assim pânico, não teve nada, assim, ela ficou tranquila. E aí eu virei para o amigo e falei assim, bom, eu acho que eu vou contribuir então agilizando o rapel, porque ela tem que sair daqui, né? E eu sabia que num lugar desse onde não tem nada, né, sair dali já era uma função. Então, o quanto antes ela descesse,
né? Melhor seria para ela, para o namorado dela, que estava psicologicamente abalado, e eu iria tirar a carga e a responsabilidade do amigo, de fazer tudo sozinho. E aí eu abri o rapel com as 2 cordas, desci com uma 3ª corda, desci com o equipamento de alguns, e fui abrindo, e avisei aos outros amigos que estavam embaixo. Falei, olha, Carol se machucou, não sei o estado, vocês fiquem aqui porque decisões vão ser tomadas. E aí, um deles saiu correndo para o acampamento, pegou o carro, ela conseguiu descer e tal. E aí tem até a foto que é pública dela descendo e dela conseguindo se ajudar. E olha como o platô é grande. Né? A parada estava aqui. Né? E ela estava aqui, sentada aqui. Então, assim... E aí eu comentei com a Rô que, na verdade, eu não sei como eu tive presença de espírito para, né, conseguir não me envolver emocionalmente na hora, na situação. Ela tem toda uma teoria com relação a isso. Mas é uma coisa que desgasta emocionalmente, você fica preocupada. E eu comecei a parar para pensar no seguinte... E se fosse uma das minhas amigas? Eu ia ficar mais abalada ainda. E eu já sabia que do grupo que no grupo que eu me encontrava, eu era a pessoa que tinha mais curso em auto-resgate, que tinha mais curso de primeiros socorros. E aí eu comecei a segurar um pouco a onda, não botar tanto para jogo. E no dia seguinte a gente nem estava muito animado para escalar, não. E aí, como consequência, o que aconteceu? Eles tiveram que abandonar os equipamentos para remover a menina. E aí, nós fomos carregados para o acampamento, as pessoas que sobraram e puderam ajudar, né, para voltar para o acampamento. Você quer falar alguma coisa, Rô? Tá. E aí, veio o 3º dia de escalada, né? E aí eu tive uma noite estranha, porque a gente fica naquele estado de alerta, né? Não consegue dormir direito, tanto eu quanto a minha amiga que estava comigo e assistiu tudo. E aí eu virei para ela e falei assim, pô, Dani, não precisa levar as costuras hoje não, pode deixar que eu levo. E ela colocou os freios junto com as costuras, com tudo, e esqueceu o freio. Então acabou que a gente não escalou, né? Mas a Michelle escalou. E aí a Michelle, que é muito curiosa, não só a Michelle, como também a Carol e também a Dani, elas sempre me consultam e a gente sempre se consulta com relação a tudo, a procedimento, ao que deve ser feito. Elas são muito tranquilas assim nesse aspecto. E aí a Michelle virou para mim e falou assim, Suzana, uma vez o Cauê me ensinou a como fazer rapel caso um freio caísse. Pô, me ensina, fica aqui, tudo bom? De minha professora. Aí eu falei, só com uma condição, se você guiar a via que você guiou ontem. Aí ela foi toda animada, guiou, e aí foi um dia que a gente se dedicou a procedimento e não se preocupou tanto com a escalada em si. E aí estou eu aqui, embaixo com a Carol. E aí a Carol subiu e aí eu ensinei a elas não só a rapelar, como dar segurança também, usando o IAA, né? Porque pode cair. Aí passado o impacto, né? Eu fui escalar com o namorado da menina que se machucou, né? Já que ela não podia mais ser dupla dele, ela virou e falou assim, pega meu namorado para você. Eu falei, tá bom. Aí eu fui escalar com ele e com o amigo, e a gente entrou nessa via bem bacana, que começa num quinto sup de fenda e depois ela é chapeletada. E são 3 enfiadas, e cada um guiou uma. O Lázaro guiou a primeira, Douglas a segunda, eu guiei a última. Foi um dia bem legal. Depois a gente entrou numa outra via esportiva, né, e descemos. E aí eles só tinham mais um dia de escalada lá, né? O tempo deles estava acabando, porque eles consumiram a maior parte do tempo no Plata.
E eu tinha combinado com o Lázaro de fazer filo de cabalito, que era uma via mais tranquila. Eu falei, pô, é um quinto, com um quinto mais, a gente vai revezando. Vamos fazer? Ele, vamos. E aí, nisso, eu fui dormir, ele foi jantar. E aí as pessoas se cruzam e trocam informações. E aí tinha chegado uma dupla falando bem da harmônica, né? E aí quando foi 7 horas da manhã, como todo bom parceiro que eu tenho, né? Praticamente chutou a barraca. Aí falou, aí carioca, tá preparada pra roubada? Eu tô achando que é a filo de cabalito, né? Eu falei, tô. Qual é? A harmônica. Pensei assim, quê? Aí eu saí daqui. Aí eu saí daqui. Andei. No meio do caminho, aqui tem um refúgio que depois eu vou mostrar para vocês. É o refúgio Del Carron, né? A gente encontrou com um cara chamado Elcio, que depois eu nunca mais vi. E aí, aí a gente perguntou assim, pô, como é que faz para chegar na base da harmônica? Porque a gente nem sabia como chegar. Porque, pô, não era uma via que eu sabia que eu ia fazer com ele. Foi ele que me colocou na roubada, né? Pô, e o cara nem sabia chegar. Aí ele virou e falou assim, você vai ver um sapo. Você vai ver uma rocha. Falou assim mesmo. Eu pensei assim, pô, esse cara usou alguma coisa. Ele falou assim, ele não tá puro. Você vai ver uma rocha que é igual a um sapo. Eu falei, ele Você vai ver o sapo, só que você não vai na direção do sapo. Vai ter uma laje à esquerda, você contorna a laje, continua subindo, você vai ver uma fenda perfeita. Mas tem o seguinte, cada um vê um bicho. Eu pensei assim, ferrou. Ferrou. Aí a gente saiu andando aqui. Aí ele falou assim, coloquei um cordelete lá, né? Olha como eu fiquei tranquila, né? Acabei de colocar um cordelete lá, tem 4, o meu é um amarelo, botei ontem para vocês fazerem o rapel, beleza. E aqui, isso tudo aqui é cascalho, né? Então você não tem firmeza quando você pisa, né? Então eu dava 5 passos, assim, dos 5 que eu dava, eu acho que eu perdi uns 2, né? E se eu tivesse com bastão de caminhada, também não ia adiantar, porque o bastão ajuda você quando você tem alguma coisa firme, né? E aí, no café da manhã, eu separei 2 sanduíches e falei pro Lázaro, eu falei, pô, Lázaro, você coloca na tua mochila, porque eu vou chegar com fome, a gente vai andar pra cacete. No guia informa que é 1h30 de caminhada. Eu levei 3. Com peso. Eu levei 3. Aí cheguei na base e falei, pô, cara, tô com fome, me dá o sanduíche. Aí ele abriu a mochila, pô, não tá aqui. Aí eu pensei, né, filho da mãe. Aí eu falei, tá, então vamos, né? Já estamos aqui. 6 enfiadas, via toda imóvel, vamos embora. Aí ele, tem uma lata de atum de ontem. Você quer que abra agora? Eu falei, não, deixa pro final. Fome passa, vamos embora escalar. E aí a gente fez as 6 enfiadas em 5. E como o grau de fenda é um grau... O grau na agulha eu achei completamente diferente do grau daquelas vias que eu tinha usado para aclimatação na Mítria. Então eu senti uma dificuldade maior. E aí eu tinha separado 2 enfiadas para guiar, eu falei, não, toma você, pode ficar com tudo. Você já não trouxe meu sanduíche. Então vai. Aí a gente começou a escalar. E o visual da harmônica é incrível, assim, ela só é uma via muito... interrompida por platô, que é uma coisa que me dá um certo medinho. Inclusive tem um lance de 6A e outro de 6A+, que são próximos ao platô. E lances que você tem que fazer em oposição. E aí, ele simplesmente não acreditava
que ele estava conseguindo fazer a harmônica, porque na véspera, quando ele tramou de fazer a harmônica, nenhum amigo dele topou fazer, porque estava todo mundo cansado. Nem o namorado da Carol e nem os outros. E aí eles fizeram um pacto, falaram assim, cara, eu só vou se a Suzana não for. Só que aí eu fui, né? Aí, aí chegava na parada, ele me abraçava. Eu falava assim, Lázaro, para, você parece a Felícia, para de me abraçar, vamos embora escalar. Aí ele, não, eu tenho que tirar foto, porque como ele é patrocinado, ele queria mostrar, né, que fez e tal. E aí, essa fenda é a última fenda, é a última enfiada. E aí começou a ventar. E quanto mais você sobe, mais venta. Só que é um vento, assim, geladinho, né? Não é um vento muito confortável. A gente fez praticamente a via toda com anorak, né? E aí, nesse momento, eu achei que ele tivesse tendo alguma dificuldade na fenda, né? Porque ele parou, eu falei, pô, tá tudo bem, a proteção tá boa. Ele, eu tô tirando foto. Eu falei, ah, legal. Aí, antes da fenda, eu fiquei nessa parada aqui, de propósito, por causa do vento, né? Que tava, né? E aí chegou uma hora que eu não conseguia comunicação com ele. A fenda é essa aqui. Essa aqui é outra dupla escalando. É a fenda final da harmônica. Eu não conseguia me comunicar com ele. E ventava. E aí, de repente, eu senti que ele retesou a corda. Eu comecei a escalar e, de repente, eu vi uma barriga de corda. Eu comecei a gritar. Só que você tinha que gritar... gritar não, se tentar se comunicar, né? Mas não tinha outro jeito, tinha que gritar. Quando o vento parava, porque enquanto estivesse ventando, não tinha jeito, né? E ele não ouvia. Aí eu vi aquela barriga de corda e falei assim, pô, tá estranho isso. E aí eu fui, de repente a barriga de corda desapareceu, e o que aconteceu foi que ele meio que se perdeu no cume lá em cima, porque tem uma parada final, só no cume tem uma parada, a via toda imóvel, e muito bonita. E aí ele se achou, e aí nós conseguimos rapelar. E ele insistia em tirar foto, eu falava, cara, vamos rapelar, não aguento mais, vamos rapelar. E aí o rapel em bico de pedra e também no cordelete, que o tal do Elcio, que disse que eu ia ver o sapo, né, tinha deixado lá de presente pra gente. E aí nós abrimos alguns rapéis e eu estava muito preocupada, porque como estava ventando muito e o vento estava, a corda era jogada para muito longe. E essa via aqui, para você escalar, você escala uma via e tem uma via só de rapel para ela, né? Então, a gente ia se ajudando, recolhendo corda, e a corda enroscava nas agarras. E foi um rapel lento, foi um rapel seguro, mas foi um rapel lento, né? 200 e... a via é curta, 200 e poucos metros. Só que a dificuldade que eu acho assim, que eu senti na via não foi nem a extensão da via, nem a graduação da via. Porque como a gente saiu do acampamento, a gente estava a 2.500, para chegar na base, quando a gente chega na base, a gente já está a 3.200. Aí você escala, aí a cada enfiada, quando você chega na enfiada, cadê o ar? Né? Mas assim, você vai se acostumando e... O corpo, ele vai se acostumando, vai se adaptando, mas assim, para quem não está acostumado, foi assim, foi bom, assim, foi uma situação que eu nunca passei. Eu acho que a harmônica, ela foi assim um divisor de águas assim na minha vida, em termos de via, foi a via mais difícil que eu já fiz, não pela dificuldade, mas pela aproximação, pela fome, por ser toda imóvel, pelos rapéis não serem confortáveis. Mas, assim,
com tudo isso, e mesmo eu tendo um parceiro com quem eu não tenho grande entrosamento, né, eu estava feliz e segura o tempo todo. E aí, com relação a isso, eu me surpreendi. Eu consegui controlar vários fatores que eram novos para mim, completamente diferentes dos fatores que a gente vê aqui no Rio, que a gente vê um pouquinho na Serra, e eu consegui gerenciar isso tudo. E assim, foi um tremendo de um aprendizado, assim. E aí as minas... aí a galera do Paraná foi embora, né? E aí a Carol falou assim, pô, tem uma via que é toda imóvel, com parada fixa. Eu já sabia porque eu tinha feito o meu plano, né? Que se chama intercooler. Vamos cada uma guiar uma enfiada. E aí... ela entrou guiando a primeira enfiada de Quinto Mais. Eu guiei o diedro, que é um diedro que ele é dividido em dois, na verdade. São dois diedros, assim, de 4 mais, todo imóvel. E aí, no final, tem uma parada dupla. E a Michele, pela primeira vez, usou o camalô que ela comprou, e ela ficou felizona, assim, porque o 3 deu certinho, assim, na fenda. Aí a Michele. E aí a gente tirou uma foto, eu dando segurança para as duas. A gente tirou uma foto de come, que a gente conseguiu fazer, né? As 3 guiando o imóvel. E depois da harmônica, eu tive que rapelar aquilo tudo e depois descer aquele cascalho todo. Aí quando você desce aquele cascalho todo, o joelho no dia seguinte, né, grita, né? Eu não tenho problema no joelho, e mesmo assim eu senti. Aí eu tirei um dia de descanso. Aí eu pensei assim, no outro dia eu vou escalar. Aí no outro dia, o outro joelho resolveu doer. Aí eu pensei assim, pô, tô aqui, vou andar. Aí eu fiz essa caminhada que vai em direção ao Cerro Sirpo, que é lá atrás, que é esse nevado aqui. Só que eu não fui até ele, porque essa caminhada você tem que parar, tem que acampar, é longa. Mas leva a uma lagunazinha que tem um pouco antes. E aí eu saí do acampamento e fiz esse caminho. E tinha... Isso aqui tudo é cascalho. Tudo cascalho. Assim, não tem nada para você se abrigar assim, do sol. E foi um dia muito quente. Eu achei uma pedra no meio do caminho. Me enfiei debaixo da pedra, porque tinha uma sombrinha, para tentar me recuperar de tanto calor, para tentar prosseguir. E eu fiquei até meio com medo, porque eu estava sozinha, então eu não cheguei a ver a laguna. Esse é o refúgio do Carrom. E aí eu fui olhando as paredes que estavam em volta, que eu não tinha conhecido, que eu não tinha escalado, as flores. E aí eu cheguei até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu falei, não vou andar mais, porque eu acreditei que a laguna estivesse aqui atrás. E aí eu achei que era muito longe. Aí eu parei aqui, nesse... Parece um horizonte, assim. Sabe quando você está no mar e aí o barco avança e você continua vendo aquela linha? A sensação que eu tinha é que eu estava navegando no cascalho, assim. Aí teve uma outra caminhada também que eu fiz para o Refúgio Escaravelho, porque lá em Arenales tem um setor que é só de escalada e tem um setor que é mais turístico, que é só para cavalgada, e que pouca gente conhece. E tem muito potencial em rocha, só que ninguém vai, né? Só turista. Então, os turistas vão, fazem a cavalgada e retornam. E a província de Tunuyán, ela o que ela faz? Ela dá um apoio a esse refúgio. Aqui a gente passa por uma ponte, tem um riozinho bonito. Esses foram os catarinenses que estavam comigo. Uma ponte meio estranha. E ali os cavalos vindo.
E aí eles ficam aqui, eles deixam os cavalos aqui, descansam, soltam os cavalos bebem água, se alimentam, os turistas se alimentam. E aí esse refúgiozinho aqui, ele é bacana, ele tem fogão, tem cama, a gente nem tinha conhecimento disso. Só que aqui só tem cavalgada. Eu não sei se já abriram via, se vão abrir via, não sei porque. No guia não diz nada de via aqui. E se você seguir essa estrada aqui, ó, se você pegar essa estrada e seguir, você vai parar no Chile. E tem muito argentino que faz essa travessia. Não sei. Mas eu acho que deve ir para perto do Aconcagua. E aí de noite sempre tinha, né, os eventos que ligavam as pessoas, as confraternizações, né? Então, tem umas fotos, muitas fotos eu não recebi de noite. E tem uma pessoa muito especial lá, que é o Diágua, que é esse coroa aqui, que ele mora em Manzan Histórico, né? E ele transporta pessoas e transporta comida, e ele conhece todo mundo que está ali naquele ambiente, ele sabe quem é escalador, quem não é, quanto tempo vai ficar, o que fez, que via entrou, e ele acaba promovendo esses encontros. E esse aqui foi um dia que eu fui às Forras, que eu estava morrendo de fome, que eu sinto muita fome de carne, e aí ele fez um assado aqui, ó, e aqui é o sorrisão dele, do Diágua. E aí eu acho que vale a pena a gente agradecer as pessoas que treinam com a gente, que dividem isso tudo. Treinei muito com o Andrew, com o Gui também, né? Vamos treinar, né? O Edu, que me deu o curso de móvel, o Leone, que também está sempre comigo, a Cíntia, que me emprestou saco de pluma, né? Aquela coisa toda. Então, tem que dar uma moral pra galera, né? Que a gente não faz nada sozinho, não. É isso. Obrigada. O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.